Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Neste vídeo eu trago para vocês a orientação e a revisão de conteúdo para avaliação argumentativa de filosofia. Os conteúdos que cairão na nossa avaliação serão as concepções filosóficas de filosofia, na perspectiva de Spinoza, Merleau-Ponty, Sartre e Immanuel Kant, bem como também as concepções filosóficas de política, com os filósofos do contratualismo, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, bem como Nicolau Maquiavel, as filósofas Hannah Arendt e Simone Weil. Neste vídeo, eu trago para vocês as concepções filosóficas de liberdade. A orientação para avaliação é o seguinte. Como nós sabemos, a prova é dividida entre hipótese e argumento. Na hipótese, vocês colocarão a resposta objetiva. E no argumento, vocês vão justificar a sua resposta colocada na hipótese. Então, exemplo. Caso pergunta-se o que é melhor, ser ético ou ser livre. Na hipótese, você vai optar por uma das duas ou as duas. No argumento, você vai justificar a sua escolha, bem como a fundamentação de um dos filósofos disponibilizado, colocado na sua prova. Ok? Também teremos os dilemas éticos, parecido ou igual ao que está na nossa aba sobre os quadrinhos. Bom, pessoal, vamos então agora pensar o que é liberdade. Liberdade está sempre atrelado à questão do indivíduo e à sociedade. A liberdade, ela tem relação com a sociedade, a construção de uma sociedade e a construção e desenvolvimento de um indivíduo. Então, conscientes que nada obriga racionalmente a opor o caráter natural da sociedade ao seu caráter histórico, diferentes filósofos procuraram entender a liberdade humana tendo em vista que os indivíduos são determinados tanto pela natureza como pela própria sociedade. Considerando que a base da vida social são os indivíduos, como entender que eles são livres, causa e objetivo de suas ações. Se entendermos que a liberdade é a possibilidade de fazer o que se bem entende, ou seja, ser causa de todas as ações e definir por conta própria o objetivo de todas elas, então o indivíduo não são livres. Uma rápida observação na vida cotidiana basta para fazer ver que ninguém é dotado dessa liberdade, nem no plano histórico ou social e nem no plano físico ou biológico. Se ainda se entendermos por liberdade a possibilidade de escolher entre uma coisa e outra, ou entre várias coisas, então também os indivíduos talvez não sejam livres. Afinal, as opções dadas nos tornam limitados. Não são elas que criam essas opções e os obrigam a escolher uma delas. A essa liberdade de escolha dá-se o nome de livre-arbítrio, uma concepção talvez extremamente frágil e amplamente criticada por diferentes filósofos. Uma das críticas mais contundentes vem de um filósofo holandês chamado Baruch Spinoza. Spinoza é um filósofo holandês nascido de uma família judia portuguesa.
Ele é herdeiro de um pensamento racionalista de nosso conhecido filósofo René Descartes. Spinoza desenvolveu uma filosofia própria, sobretudo por sua compreensão da natureza como um ser divino. Deus não seria um ser a que os seres humanos devem estar em perfeita adoração, mas é uma substância única que se manifesta por diferentes modos, as coisas da natureza. Então, o ser humano, ele torna-se livre quando conhece racionalmente Deus ou a natureza, pois ele vai se libertar da superstição e do medo, explorado pelas religiões institucionalizadas. Então, no seu texto A Ilusão do Livre-Arbítrio, Spinoza ele utiliza a imagem de uma pedra. Ele diz bastante claro que, por exemplo, assim como uma pedra, se tiver consciência de seu esforço, acreditando que está em movimento porque quer e não por outras causas, assim também os seres humanos se vangloriam de sua liberdade. Acreditam que são a origem ou o princípio de suas ações, quanto na verdade só conhecem os seus desejos e não a causa delas. Para Spinoza, conhecer os seus desejos não significa ser livre e nem ser a causa da ação que leva à satisfação desses desejos. Essa causa continua no limite a ser os próprios desejos. No texto, A Ilusão do Livre-Arbítrio, Spinoza coloca que a capacidade humana deve se tornar consciência dos seus impulsos, bem como de tudo que condiciona os indivíduos, os sujeitos, a fim de poder operar racionalmente como tais impulsos e condicionamentos, lidando com eles e determinando também racionalmente os rumos da existência. Spinoza chama atenção para o fato de que os indivíduos e os grupos são manifestações das paixões, ou seja, são influências externas aos próprios indivíduos e grupos do qual esses indivíduos pertencem. Delas não se pode escapar, mas se pode, pelo pensamento, dar-lhe um rumo de maneira ativa, sem apenas sofrê-las passivamente. Então, o livre-arbítrio é, portanto, um resultado de uma capacidade de escolher aquilo que se quer viver. Parecia uma grande ilusão para o filósofo holandês. Em vez disso, ele concebe um novo significado para a ideia de liberdade, mais ampla e mais real, o da possibilidade de operar racionalmente como as paixões. A esse sentido de liberdade, outras pessoas, outros filósofos, pensadores, chamarão de liberdade de autodeterminação, sobre a base que é determinado pela natureza e pela sociedade. Então, o ser humano revela-se como um ser que também pode se determinar, sendo coautor da corrente do sentido da qual se insere. Essa maneira de conceber a liberdade já existia em outros tempos. Porém, o primeiro seria um aspecto de liberdade mais frágil, elementar também os indivíduos determinadas pela vida natural e social. O sentido propriamente dito seria aquele que, em um indivíduo, toma consciência de seus limites, sobretudo
das suas escolhas e mostra-se capaz de orientar-se por convicção no caminho do bem. Então, para ele, nós somos guiados pelas paixões, alegria e amor, que é uma causa interior. O ódio, a tristeza e o desejo é acompanhada por uma causa exterior. Para Baruch Spinoza, a mente sofre na medida em que tem ideias inadequadas, ideias que são divindas das nossas paixões, que são o conhecimento do corpo. E a alegria é a consciência desse aumento de potência, enquanto a tristeza é a consciência de uma diminuição da potência. Então, ser livre para Spinoza é essa capacidade de saber lidar com as paixões e com as nossas limitações. Já o filósofo Merleau-Ponty, ele vai encontrar uma possibilidade de retratar a liberdade como autodeterminação. Ele vai se referir que a liberdade humana deve assumir uma situação de fato, inescapáveis e, portanto, dar um sentido novo, figurado, ou seja, trabalhado, transformado, como uma obra de arte, que vai além do sentido fatual ou do aspecto bruto do acontecimento em si mesmo. Então, ele vai referir que a liberdade é uma autodeterminação. Ou seja, E aí, nesse poder, tem o poder do equívoco e o poder de regulagem. No texto em que ele trabalha, ele vai dizer que, apesar de poder ser entendido, poder de equívoco e poder de regulagem, ser entendido como dados por um pensador, vale a pena esclarecer que esses conceitos, a fim de obter uma visão mais adequada do texto que nós lemos em aula, que a liberdade existe por uma questão de condição, a gente vai dizer que pensar que os caminhos mais adequados é buscar o seu significado na própria obra, ou seja, trata-se de um procedimento elementar na leitura de qualquer obra, que é o quê? O poder de equívoco, ele vai esclarecer que existe um pensamento universal, nós obtemos, vamos retomar o esforço de expressão e de comunicação, como foi tentando por uma língua e assumindo todos os equívocos, todos os deslizes do sentido, dos quais é feita uma tradição linguística e que mensuram exatamente a potência de expressão. Merleau-Ponty, ele não usa diretamente a expressão poder de equívoco, mas ela aparece uma única vez no seu livro. Mas o modo como o filósofo trata os equívocos na sua obra, ele faz uma referência à linguagem, que permite entender o seu significado. Em outras palavras, entendendo o seu significado de equívoco, entende-se o poder do equívoco, ou o poder de produzir equívocos. O sinônimo de equívoco ou deslizamento do sentido mostra que, na sua compreensão, equívocos são os deslizamentos do sentido dos quais é feita uma tradição linguística e que permite medir extremamente a potência de expressão dessa tradição. Equívoco não significa necessariamente, e portanto, um erro, um significado de palavra. A palavra equívoco é equívoca, que quer dizer, contém a possibilidade de fazer sair do significado de erro e passar ao significado de deslizamento de sentido. É o mesmo que ocorre, por exemplo, quando a palavra manga é usada no sentido da parte de camisa e, ao mesmo tempo, como fruta, e não de fruta.
O fenômeno contrário à equivocidade ou à univocidade quer dizer que o ser humano não pode pensar em um gato. Por fim, o deslamento do sentido revela o dinamismo de uma língua. Então, portanto, o poder do equívoco é uma característica da liberdade. Entende-se que ser livre é produzir novos sentidos para sentidos já existentes. Em outro momento, Merleau-Ponty vai afirmar que o equívoco é essencial na vida humana e a marca da capacidade de perceber e produzir sentidos. Ou seja, dentro de um processo ético, o ser humano está suscetível a erros. Porém, precisamos dar novos significados a esses erros. Nesse sentido, nós temos três situações: a situação de fato, a regulagem e a liberdade incondicionada. A situação de fato, na sua obra, ele não define diretamente essa expressão, mas permite compreendê-la pela contraposição com o que não é nosso, pela afirmação do que transformamos a situação. Entende-se então que uma situação de fato é tudo aquilo que existe, embora possa ser transformado por eles. Então, numa ação pode-se pensar, por exemplo, na base natural de que forma os indivíduos, os sujeitos, suas capacidades, seus limites, os seus dados históricos e culturais que os precedem. E a regulagem é, em termo, né, da ação, do cotidiano, ela tem um sentido de ajuste, assim como se regula um relógio, um aparelho doméstico. Então, por comparação, a regulagem, né, o ato de regulagem, no tocante a tudo que é relativo aos seres humanos, seres não mecânicos, seria a atividade de chegar ao melhor funcionamento da base ou a situação de fato. E a liberdade incondicionada é por contraposição com a regulagem. Uma liberdade incondicionada seria uma liberdade sem regulagem, sem um ajuste, e vai se adaptando ao processo a limites, dado pela situação, de fato que permitam chegar a um bom funcionamento. Tendo esclarecido esse conceitos, situação de fato, regulagem, liberdade incondicionada, Merleau-Ponty vai entender que por poder e por equívoco ou por poder de regulagem, é possível retomar sobre a liberdade e entender que o filósofo ele enxerga como um ato de um artista e do filósofo como exemplo de liberdade humana, afirmando que ela reside no poder do equívoco e no processo de regulagem. De fato, a liberdade, segundo Merleau-Ponty, é justamente dar novos significados às nossas limitações, o poder do equívoco, em uma busca constante de um melhor funcionamento em meio a elas, que é o processo de regulagem. Ela não será uma pretensão a existir sem limitações, como, por exemplo, ele vai explicar na sua obra que o ato do artista ou do filósofo, por exemplo, mas não sem motivo. Existe, mas não sem motivo. Não é uma liberdade sem algo que a condicione. Ela é sempre motivada, seja na origem como causa, seja no fim como objetivo. Então, para Merleau-Ponty, o exercício da liberdade estará no jogo, com as limitações, a fim de construir um sentido novo, para exprimir o modo que os indivíduos seja quem é. Então, ele vai dar um exemplo do Karl Marx. Né? Karl Marx é um grande filósofo. E ele fala assim, olha, segundo o Merleau-Ponty, segundo o Karl Marx, ele era um advogado, mas não se tornou limitado por ser advogado. Se tornou também um estudante de filosofia e depois disso deu um novo significado à sua existência
teorizando as questões da pequena burguesia e interpretando a perspectiva da luta de classes. Então, ele não se fechou naquilo que ele já era, mas possibilitou ser mais do que ele já era. Então, é basicamente diante disso, o que a gente tem que entender é que, pelo poder da regulagem e pelo poder do equívoco, essa possibilidade da nossa liberdade, ela não é incondicionada, mas sim, ela possui condições. Mas a gente pode dar novos significados a essa liberdade. Agora vamos pensar na filosofia moderna, na concepção de liberdade em Immanuel Kant. Kant foi um filósofo alemão e geralmente considerado o último grande filósofo da Idade Moderna. Ele foi conhecido por uma virada chamada epistemológica que procura superar a crise e a dualidade do debate entre o empirismo e o racionalismo na filosofia moderna. Antes de conhecer o que seja Kant, ele defendia que a razão deve analisar as nossas condições para conhecer as condições e possibilidades. E por esse motivo, fala-se que ele pertenceu a uma corrente chamada criticismo kantiano. E as suas obras mais conhecidas estão em análise, o conhecimento, a prática ética e a experiência estética. Vamos então pensar o que Kant falou a respeito. Para Kant, a natureza humana é um conjunto de leis naturais, dadas, portanto, então, pela natureza, que vai orientar as ações dos indivíduos e dos grupos de acordo com as suas finalidades. A natureza humana vai obedecer, então, segundo Kant, às leis comuns aos outros seres e às leis que lhes são específicas. Além disso, são princípios práticos determinados, são motivações que levam o ser humano a agir bem mesmo quando não recebe em troca nenhum benefício. São motivações morais desinteressadas. Então, vamos pensar, segundo Kant, que se por hipótese um indivíduo pudesse permanecer sozinho, então assim permaneceria, pois nele não há impulsos naturais a viver em sociedade. O antagonismo o leva não apenas a se isolar, mas também a tentar dominar os outros. Como todos os indivíduos tentam dominar, não há acordo possível. Então, portanto, a natureza humana introduz antagonismos nos indivíduos para que eles se desentendam e tenham de ser controlados pela sociedade. Por outro lado, se tem por hipótese um indivíduo que pudesse permanecer sozinho, então assim permaneceria. Porque, embora tenha uma tendência a viver em sociedade, ele também é marcado de insociabilidade. Quer dizer, sente uma oposição à socialização. No entanto, ele percebe que, mesmo não suportando os outros, precisa deles. Estabelece, então, uma relação de oposição, dominando e entendendo que é capaz de fazê-lo se conseguir reunir os indivíduos em sociedade. Assim, para manter no domínio das pessoas, esse indivíduo procura sair da bruteza, da crueldade e elaborar princípios práticos determinados. Se num outro momento, por hipótese, um indivíduo pudesse permanecer sozinho, então assim permaneceria, porque embora tenha uma tendência a viver em sociedade, ele também é marcado de insociabilidade. Quer dizer, sente uma oposição à socialização.
No entanto, ele percebe que mesmo não suportando os outros, precisa deles. Estabelece, então, com eles uma relação de oposição, tentando dominá-los e entendendo que os outros também tentam dominar, o que os obriga a fazer um acordo inicialmente e doentio. Esse é o mesmo acordo que permite deixar a crueldade para formar um pensamento racional capaz de mudar as inclinações grosseiras e levar à elaboração dos princípios práticos determinados. Analisando, então, as três alternativas, tem que se pensar que, para Kant, a alternativa ela vai pensar, interpretar a ideia de antagonismo e oposição de modo contrário, pois vai ignorar que o filósofo observa ao mesmo tempo uma tendência à socialização e uma oposição a ela, que é o que a gente pode chamar de liberdade externa e liberdade interna. Essa liberdade externa, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Enquanto positiva, a gente vai ter a capacidade da vontade do indivíduo de ser autônomo dentro dos limites da liberdade de todos os outros, de acordo com os fatos universais. Dentro da liberdade externa negativa, eu terei a ausência de coerção arbitrária. Coerção arbitrária seria uma punição porque eu simplesmente desejo punir. Além disso, eu tenho a liberdade interna, que também pode ser positiva e negativa. A liberdade interna é aquela que está dentro de nós, do indivíduo. É positiva quando é a capacidade da vontade de autodeterminar-se enquanto razão prática pura, ou seja, racional, sem fatores da experiência sobrepondo. É negativa quando há ausência de constrangimentos e obstáculos à autonomia. Então, para Kant, o que a gente tem é o quê? O filósofo vai discutir esse acordo patológico que existe nas relações em um segundo acordo racional à alternativa, que entende que não há acordo possível. É, portanto, então, assim, a Kant vai dizer que um indivíduo entende-se ser capaz de dominar os outros em sociedade e vai afirmar algo que vai extrapolar e não combina com ele. Então, para Kant, o que a gente vai ter é possível fazer um terceiro correlacionamento, que ele vai dizer que eu tenho que considerar aquilo que pode ser excluído e aquilo que não pode ser excluído. O que não pode ser excluído, ele chamou de imperativo categórico. A nossa ação moral está dentro daquilo que a gente chama de ética do dever. Respeitar esse dever, aquilo que eu tenho que fazer, a minha boa ação. Eu sou livre quando eu faço de boa vontade uma boa ação e essa ação ela é universal. Como assim? Ora, eu tenho a autonomia e a boa vontade. A autonomia é quando eu coloco a lei. Eu sei sobre a lei, mas eu desejo por boa vontade exercitar esta lei. A autonomia é a propriedade da vontade e se construir com a sua própria lei. E além de, é a razão de ser, deve ser autônomo, criar as leis a que deve submeter-se, só assim haverá liberdade. A autonomia da vontade é o princípio supremo da moralidade e o fundamento da dignidade e do respeito devido ao ser moral ou pessoal. A boa vontade é saber escolher em função do dever. Ser grato, ser
ser amável, ter boas ações, mas ter boas ações não pensando na consciência individual, mas pensando na consciência do coletivo, na consciência do universal. E eu tenho que estar disposto para a racionalidade, porque o ser humano tem exigências autoimpostas pela razão, pelo pensamento. E essa exigência, ela está despreendida das necessidades e inclinações do indivíduo, do pessoal, da consciência pessoal. Mas sim dos interesses, mas ela tem que estar desprendida de todas as inclinações sensíveis e dos interesses pessoais. Isso é autonomia, porque eu estou visando a possibilidade de uma construção de uma sociedade melhor. A liberdade, Sartre pertence a uma corrente chamada existencialismo. O termo existencialismo ele vai designar um conjunto de tendências filosóficas, teorias filosóficas, que, embora divergentes em vários aspectos, têm como centro de discussão a existência humana como ponto de partida e objeto fundamental dessas reflexões. Então, por isso, podemos designá-la como uma filosofia da existência, filosofias da existência. Entre os temas discutidos, é sobre as relações concretas, dinâmicas entre os indivíduos, como que se essas relações elas vão resultar da lei física indeterminadas, aquelas que resultam da nossa liberdade ou do acaso, sendo possíveis ou não de acontecer. E sobre esses temas, os filósofos existencialistas, entre eles Sartre, vai elaborar diversas interpretações, o denominador comum, cujo ponto central é uma visão dramática da condição humana. Então, nós teremos o Sartre. O Sartre vai dizer, é um filósofo nascido em Paris, então na oposição extrema sobre concepções de liberdade, em todas as outras três concepções, nós temos, é interessante destacar a concepção de Sartre, porque para ele a liberdade é algo absoluto, não existe regras para ela. Então a liberdade não tem obstáculos, não vai conhecer vinculação alguma. Ele postula, então, a negação de Deus em nome da liberdade humana. O homem é existência. Somente aquilo que ele mesmo se faz com a sua livre realização. E nós estamos no século XX, aparecem então essas duas grandes doutrinas, essa doutrina que afirma a possibilidade da liberdade e aquelas que a negam. O estudo então da liberdade toma todos os âmbitos possíveis do indivíduo como um ser sociológico, religioso, psicológico e metafísico. Então, para Sartre, por nós termos a liberdade é algo absoluta, nós não nascemos como uma função predefinida. O que isso significa? Nós nos construímos. Nós somos livres para nos construirmos. Primeiro existimos e depois construímos aquilo que somos e aquilo que queremos ser. E aí, com isso, nós temos a consciência que vai colocar o homem diante de possibilidades de escolher o que ele será. Tendo uma boa escolha, uma boa ação, o homem escolhe a si mesmo, mas não escolhe a sua ação, a sua existência. E não escolhendo a sua existência, ele terá uma má-fé. A má-fé do homem seria, então, mentir para si mesmo, tentando convencer de que não é livre. Então, o que isso significa? Para Sartre, a existência do ser, especificamente humana, é denominada de ente em si. O ser
do ente em si. Né? Esse opõe ao ente em si, que representa a plenitude do ser. O ente para si é o nada, ou seja, para Sartre, a característica tipicamente humana é o nada. É um espaço aberto. Esse nada é um espaço aberto. É um espaço que será construído, será colocado coisas pelo próprio homem. Isso não significa que a totalidade do ser humano, que, por exemplo, inclui seu corpo, seja nada. Esse nada é a nossa característica típica. É singular, é aquilo que faz de nós um ser não estático, não compacto. É acessível às possibilidades de mudança. Então, se o ser humano fosse um ser cheio, total, pleno, perfeito, com uma essência definida, ele não poderia ter nem consciência e nem liberdade. Primeiro porque a consciência humana, ela é aberta, ela está em construção. Há múltiplos conteúdos e relações. Segundo, porque a liberdade representa a possibilidade de escolha. Por intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável pelo que faz e como faz. Então, assim, para Sartre, se o ser humano não expressasse esse vazio de ser, sua consciência já estaria pronta, fechada, perfeita e acabada. E nesse caso não poderia manifestar liberdade, pois estaria preso à realidade estática de ser pleno, do ser em si. Outra consequência dessa característica específica do não ser é que podemos falar da existência de uma natureza humana, previamente determinada. Para Sartre, o que existiria é uma condição humana, porque natureza está acabada. Condição é uma construção. São possibilidades. Isto é, o conjunto de limites experimento da experiência humana esboça do ser humano uma situação fundamental, universal. Ele vai dizer que tudo que o homem vive, todas as situações históricas vão variar. E o homem, ele pode nascer escravo numa sociedade pagã ou um senhor feudal ou proletariado. Mas o que não varia é a necessidade para ele de estar no mundo, de lutar, de viver com os outros e ser mortal. Então, portanto, um dos valores fundamentais da condição humana é, segundo Sartre, a liberdade. É o exercício da liberdade em situações concretas que move o ser humano. Que a incerteza daquilo que ele poderá ser é que leva à produção de sentidos, à produção de significados. É o que vai impulsionar o homem a ultrapassar certos limites. Quando se torna mais influenciado, Sartre vai reconhecer que era demasiada a extensão da liberdade que atribuía às pessoas, pois tinha exagerado despesar o peso das pressões sociais e os vínculos culturais. Então, portanto, também temos a influência das escolhas. Então, segundo Sartre, estamos condenados à liberdade, ou seja, a liberdade é uma necessidade e uma fatalidade, e não podemos escapar dela.
estamos sempre fazendo escolhas. E é ela que vai definir a humanidade dos humanos. Não há como escapar disso. E a liberdade será ética quando o exercício da vontade estiver em harmonia com a direção apontada pela razão. E a liberdade é a escolha incondicionada que o próprio homem faz de seu ser e seu mundo. Quando julgamos, está sob o poder de forças externas mais poderosas do que nossa vontade. Esse julgamento é uma decisão livre, pois os outros homens, as mesmas circunstâncias, não se curvam e nem se resignam. Ou seja, na mesma circunstância, eu posso ter indivíduos, ou eu posso tomar atitudes diferentes. Então, o que nós temos aqui é que é total libertação e tal realização que o homem se realizará precisamente como ser que conduz ao humanismo fechado sobre si mesmo. E é necessário que o humanismo com o qual Sartre vai dizer que é o humanismo que recorda o homem que não há outro legislador que além dele próprio, e que no abandono que ele decidirá de si é porque mostramos que isso não se decide como voltar-se para si, mas é procurando sempre fora de si um fim. Então, essas concepções de liberdade, o que a gente tem que atentar é a nossa liberdade, de uma forma geral, para fecharmos esse conteúdo, é que a nossa liberdade, enquanto está constituindo, orientada para o outro e para o mundo, sempre expressará necessariamente no reconhecimento e na promoção do outro. E dentro dessa perspectiva, vai se estender que a verdadeira liberdade é a autodoação amorosa do próprio ser, do próprio indivíduo. A autodoação é voluntária, só pode ser voluntária. É o ato mais perfeito da liberdade. Pois não se pode entender um amor sem liberdade, mas não se pode entender uma liberdade sem amor. Um homem com uma vida realizada e plena é aquele que não é prisioneiro de um mundo fechado sobre si mesmo. Ele é capaz de sair de si mesmo para unir amorosamente ao outro ser, ao outro indivíduo, ao outro sujeito. E eu preciso ter a autodisposição de mim mesmo que vai ocorrer na decisão diante do outro, à medida que nós vamos realizando o nosso outro, uma outra pessoa. Na realização da unidade de ambos, os elementos se cumpre a liberdade. Então, esse é o fechamento das concepções filosóficas sobre liberdade. Trago para vocês, para exercitar, uma prática, é um jogo, há a possibilidade, ainda ele está aberto, então coloque o QR Code nesse jogo sobre as concepções de liberdade. Pessoal, esses são os conteúdos da prova, de uma maneira explicada mais detalhadamente. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure-me, mande e-mail que vocês já têm e tirem dúvidas. Recapitulando, a prova tem hipótese e tem argumento. Hipótese é sempre uma resposta objetiva. Sim, não, ok? E no argumento você vai justificar sua resposta com fundamentação entre os filósofos estudados e sugeridos na questão da avaliação. Uma boa prova e um forte abraço.